viver, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria o mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Oi, Anjinha Maria Clara, tudo bem? Tudo bem, Anjinha Larissa? Você viu que aqui na igreja tem a foto de Jesus ressuscitado? Vi sim, ele está lá no céu olhando por nós. É verdade, e ele está no céu para nos ajudar. Ajudando os pobres, os fiéis e Deus Pai. É mesmo. Vamos, esses homens aprenderam, estão lembrando de seguir o que Jesus ensinou? Eu não sei, vamos ver. Olha, gente, temos anjinhas aqui na igreja hoje. O que vocês estão fazendo A aqui? gente veio saber se Vocês aprenderam de sobre Jesus ressuscitado. ressuscitado. Que legal! E hoje, então, a gente vai ver se todo mundo sabe. E vai aprender também, não é mesmo? Sim. Então, vamos fazer uma roda de conversa hoje para a gente aprender sobre a ressurreição de Jesus? Olá, amiguinhos da Paróquia Santo Antônio de Venda Nova. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar, para continuar a nossa série sobre o creio, né, que é a nossa profissão de fé. Hoje a gente vai falar de Jesus, né, que ressuscitou. Porque no creio fala, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, como as anjinhas estavam conversando, né, a gente tem aqui uma imagem de Jesus ressuscitado. E é disso que a gente vai falar hoje. No último vídeo, nós falamos da paixão e morte de Jesus. E hoje a gente vai ver que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está no céu para nos ajudar e nos salvar, não é mesmo? Mas antes da gente começar, né, vou nos apresentar, eu, Fátima. Oi, gente, Gilcele. Ei, gente, Cida. Isso mesmo, a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre a ressurreição de Jesus. E a gente pediu para os nossos catequizandos enviarem perguntas para a gente responder somente sobre esse tema. Antes da gente começar, quero pedir vocês, né, para assistir o vídeo por completo, curtirem, colocar o nome de vocês nos comentários, ficarem atentos às atividades para a gente acompanhar vocês na nossa catequese, tá? Seguindo aí o caminho para a nossa primeira comunhão. Temos também os conteúdos do Instagram. Participem, curtam, vejam, acompanhem, né? E participe com a sua catequista no grupo do WhatsApp, tá bom? Isto mesmo, Fátima. E para a gente poder, né, tá aprofundando um pouco mais, nesta primeira parte, nós vamos partilhar com vocês a nossa experiência da ressurreição. E como a Fátima disse, vai ser um bate-papo junto com as meninas aqui, e a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês, catequizandos, fizeram para as suas catequistas. O Arthur, da turma da Marisa, e a Ana Clara, também da Marisa, eles fizeram a seguinte pergunta: como Jesus ressuscitou? E onde apareceu a seus discípulos? Vamos, então, ver as respostas com as meninas? Isso aí, gente, vamos aprender juntos, né? A ressurreição de Jesus é a verdade em alto grau da nossa fé, né? A nossa fé acredita e vive a vida gloriosa de Jesus, porque depois que ele morreu na cruz, passou-se 3 dias, ele ressuscitou. E isso aconteceu e já era, né, muito falado no Antigo Testamento, eram as profecias que os profetas trouxeram para nós. E todo o povo judeu, né, naquela época, acreditava que o Filho de Deus, o próprio Messias,
viria, né, novamente, morreria e ressuscitaria no terceiro dia. E aí, a pergunta aí da Ana, onde ele apareceu, Jesus fez várias aparições, não é, Gil? Foi isso mesmo. A primeira vez que Jesus apareceu, né, antes dele aparecer, foi quando os discípulos viram que ele não estava lá no túmulo. E isso está lá na passagem de Mateus 16, versículo de 1 a 8. Os discípulos foram lá, como era de costume naquela época, levar, né, aromas para colocarem no corpo de Jesus. Então, eles chegaram, viram que a pedra estava removida e quando eles entraram, Jesus já não estava mais lá. Então, eles saíram para estar contando aí que Jesus não estava lá. E quem foi a primeira a ver Jesus foi Maria Madalena. Vai estar no livro de João, capítulo 20, versículo de 11 a 18. Ela chegou lá, viu que ele não estava lá, começou a chorar. E nisso chegou um senhor próximo dela, ela achando que era o jardineiro, perguntou para ele se tinha sido ele aonde que ele tinha colocado o corpo. Aí quando ele falou Maria, e ela ergueu a cabeça, que ela se deu conta que era Jesus que estava ali do lado dela. E vamos ter a outra aparição, que é quando ele aparece para eles, para os discípulos em Emaús, que é aquela caminhada lá na Lucas 24, versículos 28 a 48. Eles estão caminhando, voltando para casa. Não era um caminho curto, era um caminho longo. E eles foram conversando durante todo o dia com Jesus, sem ver que era Jesus. Quando escureceu, eles estavam chegando próximo de casa. Eles convidam, né, esse senhor que eles encontraram pelo caminho, para ir passar a noite com eles. E a hora que eles vão fazer a refeição, que esse senhor parte o pão, aí eles reconhecem que estavam o tempo todo junto de Jesus. Isso mesmo, Gil e Fátima. Olha só, o Robert, da catequista Marisa, ele quer saber por que Jesus ressuscitou só depois do terceiro dia. Interessante essa pergunta, né? Verdade. E essa pergunta, gente, ela tem base aí na cultura lá dos judeus. Naquela época, muito tempo atrás, né, duas coisas importantes. Os judeus contavam os dias, um dia inteiro era até 6 horas da tarde. Então, 6 horas da tarde para a gente hoje, para eles o dia estava acabando. Então, Jesus, ele morreu na sexta-feira, primeiro dia, permaneceu morto no sábado, segundo dia, e ressuscitou ao terceiro dia, que era no domingo. E por que tinha que ser 3 dias, né? Como a pergunta do Robert. A cultura, né, dos judeus, eles acreditavam que uma pessoa realmente estava morta depois de 3 dias. Eu acredito porque a medicina não era tão avançada como hoje, né? Então, para certificar que aquela pessoa realmente tinha morrido, eles aguardavam 3 dias. E aí, olha só que coisa, se Jesus ressuscitasse antes, os judeus poderiam falar que Jesus nem tinha morrido. Então, teria que esperar os 3 dias para poder realmente eles acreditarem que Jesus realmente morreu e depois ressuscitou para a glória, para uma vida gloriosa. Verdade, Fátima. E agora, nesta parte onde diz lá no creio, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe o que os nossos catequizandos querem saber? Ai, o que vem aí, hein? Pois é. O Jonathan, ele quer saber, a pergunta dele foi bem assim, mas como assim sentado à direita? E o Carlos fez a seguinte pergunta, por que Jesus se sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Profundas perguntas, né? Gente, vocês catequizandos estão de parabéns, viu? Estão deixando a gente aqui, ó, na correria para dar conta de explicar isso tudo para vocês. Tivemos que estudar muito, né, Gil? Verdade. Então, gente, está sentado à direita de Deus Pai. Vou dar um exemplo aí bem facinho para vocês tentarem entender um pouquinho dessa importância de Jesus aí ao lado de Deus. Na escola,
a gente aprende que quando o zero está à esquerda, ele não tem valor, né? Ele estando à direita vai acrescentar 10, 100, 1000, 1.000.000, infinito aí para a gente. Mas para a gente aqui na catequese, a gente conversando aí sobre a ressurreição de Jesus, vamos pensar que esse zero aí à esquerda é uma pessoa que não está aí no caminho certo, não está seguindo aí as leis e mandamentos de Deus. E aí é onde que Jesus está ali à direita de Deus Pai, porque Jesus fez tudo muito certo. Jesus fez ali tudo muito certo, Jesus seguiu ali os ensinamentos de Deus. Jesus, em momento algum, questionou o que ele ia passar. Então, para a gente, esse estar sentado aí, à direita de Deus Pai, é essa mão estendida. Quando a gente pede a bênção a alguém da família, ou até mesmo na igreja, quando a gente pede aí a bênção ao padre, a mão que ele estende para a gente é a mão direita. Então, é essa importância de estar à direita de Jesus, de Deus Pai. Jesus ali está glorificado, em honra e autoridade junto com Deus. Ele compartilha com Deus dessa glória e dessa divindade. E aí, Jonathan e Carlos, vocês viram que profundidade? Boa resposta, né? E olha, gente, tem uma outra pergunta aqui, meninas. Olha, a Bruna, também da catequista Marisa, ela quer saber por que todas as pessoas que cumprirem os mandamentos, aliás, todas as pessoas que cumprirem os mandamentos sentará com Jesus à direita do Pai? Ela está, né, indagando, perguntando, questionando e o coração dela ardendo, querendo saber sobre isso. Bem interessante essa pergunta, hein? E aí Jesus já nos dá a dica do que temos que fazer para estar perto dele. E sim, né, nós que seguimos os seus mandamentos, seguimos os exemplos de Jesus, fazemos o que ele fez aqui na terra, porque ele veio nos ensinar como viver, nós estaremos diante de Deus Pai, à direita de Deus Pai, né? Como fala lá em Mateus 25, 31 a 46. Jesus fala, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. E aí Jesus vai contar aqui, né, uma parábola que fala das ovelhas à direita de Deus e os bodes à esquerda. Como a Gil falou, né, à direita estarão os que cumprirem as palavras de Deus, os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus. Aqui nessa parte da Bíblia, né, resumindo, Jesus fala: cuidem das pessoas como se fosse o próprio Jesus. Cuidem de mim, cuidem das pessoas como se fosse a mim mesmo. E quem fizer isso vai estar à direita dele, né, na eternidade, na glória também, né? Isso mesmo, Fátima. Olha só, agora nesta terceira parte aqui do credo, né? Olha, o que está perguntando aqui? Lembram lá que lá no creio está assim: donde há de vir a julgar os vivos e os mortos? A Lara, da turma da Marisa, a Dardiane e a Lara Pietra também trouxeram as suas perguntas. A Lara pergunta assim: como assim julgar os vivos e os mortos? A Dardiane quer saber: o que é julgar os vivos e os mortos? E a Lara, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos? Boas perguntas. Todo mundo curioso, né, para entender, né, essa frase da nossa profissão de fé. É o que a gente acredita, que é o próprio Jesus que vai vir julgar as pessoas, tanto as pessoas que estão vivas ainda, quando Jesus vier, e também os que já morreram. E aí, gente, o Jesus Cristo, pela sua cruz, por ele ter morrido na cruz, ele é o Redentor do mundo, como a gente aprendeu no outro vídeo, né? Ele é o nosso Salvador. E o Pai do céu, o Pai Criador, entregou a ele todo o poder de julgar. Como a gente vê lá em João, capítulo 5, 22 a 30. Lá fala assim, ó: assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou
todo julgamento ao Filho. E aí, até completando a pergunta anterior, Jesus fala assim, ó, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Então, até completando a pergunta anterior, se a gente vai estar à direita de Deus, a gente precisa crer. A gente precisa acreditar, ter fé, né? E Jesus ainda complementa, os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. E Jesus fala como que ele julga. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha verdade, mas a vontade daquele que me enviou. E a gente tem várias outras passagens, né, que fala sobre o julgamento. Né? Jesus ainda fala, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente se preocupa um pouco, né? Ai, meu Deus, como eu vou ser julgada? Eu vou ser condenada, eu vou ser absolvida, né? Eu vou viver à direita de Deus. Mas olha só, lembra que a gente reza no Pai Nosso, né? Um trechinho. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Pois é, a gente precisa avaliar nosso dia a dia, nossa vida. Eu estou perdoando as pessoas? Eu estou ajudando as pessoas? Eu estou cumprindo o que Jesus fez, o que Ele nos deixou de exemplo, o que Ele nos ensina? Se sim, né, com certeza a gente vai ressuscitar com Jesus, né, para poder viver no reino de Deus também. Isso mesmo, Fátima, porque o mais importante é a gente já estar sentindo e vivenciando tudo isso que Jesus nos ensinou, né? Verdade, Cida. Olha, lembrei de mais um trecho aqui importante, ó. Fala assim, quando vier no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso há de revelar a disposição secreta dos corações. Como é que está o nosso coração, hein? E dará a cada um segundo as suas obras. Como é que estão as nossas ações? E segundo tiver aceite ou recusado a graça. Quando a gente não cumpre o que Jesus fala, a gente está recusando toda a graça que Ele distribui para a gente. Quando a gente não ama, a gente está recusando essa graça. Automaticamente a gente perde o direito de estar do lado de Deus, do lado de Jesus. Olha, Fátima, parece que a Luísa escutou essa fala sua, porque veja a pergunta dela. Como foi a vida gloriosa de Jesus? A Luísa é da catequista Gilcele. Então, Sua catequizanda, né, Gil? Isso, a Luísa, ela é muito antenada e muito atenta, está sempre ali perguntando, questionando, e isso é muito bom para todos os catequizandos, né? Porque a nossa catequese vai através do que vocês vêm perguntando aí para a gente, vêm querendo tirar dúvida. E essa questão aí, dessa vida gloriosa de Jesus, para todos vocês aí, é muito bonito a gente entender que Jesus, ele não subiu logo ao céu. Ele não foi logo, ressuscitou ali, só apareceu para os discípulos ali, para Maria Madalena, e foi para o céu ter essa vida gloriosa, não. Ele ainda ficou aqui na terra, mais 40 dias aí junto com seus discípulos. Então, a partir disso, o que a gente pode entender? Que Jesus, ele passou do corpo de carne e osso e sangue e foi para um corpo glorioso. E esse corpo glorioso, o que é esse corpo glorioso de Jesus? É o que permite a Jesus, ele está com a gente aqui agora, mas está com vocês aí em casa. Jesus está ali na sua glória, em leito de hospital. Jesus está em parques, está em vários lugares. Então, Jesus, ele não é só meu, não é só da Fátima, não é só da Cida. Ele é de todos nós. E essa glória de Jesus nos mostra essa importância aí dele. Por que ele consegue estar olhando aí por todos nós, né? Como as anjinhas falaram para a gente aí no começo do vídeo. É por isso, justamente por causa dessa glória dele estar aqui presente o tempo todo. Ele olha pela gente aí o tempo todo. E tem uma citação bacana aqui, que está assim, olha, no seu corpo ressuscitado, ele passa do estado de morte a uma outra vida para além do tempo e do espaço.
O corpo de Cristo é na ressurreição cheio do poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado da sua glória. De tal modo que São Paulo pôde dizer de Cristo que ele é o homem celeste. Nossa, Gil, que profundidade, né? Então, sabendo que Jesus Cristo é esse Espírito emanado em todos os seres, né, em cada um de nós, e está presente no mundo inteiro, olha só, a Júlia, da catequista Marisa, ela quer saber o seguinte: como será esse julgamento? Se a gente falou aqui, né, dessa ressurreição, desse julgamento, ela quer saber sobre isso. Muito interessante, né? A gente fica pensando, né? Nossa, quando é que Jesus vai vir? Como que vai acontecer isso tudo, né? E aí o catecismo da Igreja Católica, ele traz para a gente, né? Tudo baseado nas palavras da Sagrada Escritura, né? Diz assim que no dia do juízo, né? No fim do mundo, Cristo virá na sua glória para completar o triunfo definitivo do bem sobre o mal. Os quais, como Jesus ensinou para a gente na parábola do trigo e o joio, vão ser separados, né? O bem e o mal, pessoas boas e pessoas más. Quando vier no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso há de revelar a disposição secreta dos corações, como a gente já falou, né? E também conforme as nossas obras. Então, baseado aí nessa parábola, ó, agarrei aqui, gente, do trigo e do joio, vai ser, Jesus virá na sua glória, né, e fará esse julgamento conforme os nossos corações, conforme as nossas obras e conforme a nossa fé. Fátima, então é uma alegria a gente saber, né, Gil, as crianças aqui também e vocês aí nos acompanhando, que cada vez mais, quanto mais a gente conhece a Jesus, mais a gente vai experimentá-lo, vivenciá-lo na nossa vida, e a gente não precisa ter medo, porque quando a gente está com ele, a gente vai seguir sempre o caminho do bem, não é isso? Ai, tá tão bom essa nossa roda de conversa. Tá mesmo, gente, estou adorando, viu? Nossa, mas vocês acreditam que as perguntas já estão quase terminando? Ai, que pena. Ai, pois é. Então, depois da gente, né, passar por todo esse caminho aí da morte, vida e ressurreição de Jesus Cristo, agora, olha só, a Meire, ela trouxe uma pergunta muito importante também, viu? Ela quer saber qual é a melhor forma de nos prepararmos na Quaresma para a Santa Páscoa. Nossa, e lembrando que a Quaresma é o tempo que a gente medita, reflete sobre a morte e a paixão de Cristo, né? E a Páscoa é o dia que a gente vai celebrar a sua ressurreição. Então, nesse tempo, é um tempo de meditação, é um tempo que a gente precisa... lembra quando Jesus foi para o deserto, antes dele passar por tudo que ele ia viver? Então, ele se preparou. Como? Com muita oração, com muita vigília, com penitência, fazendo confissão, né? Tirando tempo para rezar o terço, né? Fazer alguma penitência durante os 40 dias aí da Quaresma. E isso, gente, está baseado lá em Lucas 24, 46, 48, onde o próprio Cristo fala também. Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Cristo já estava ensinando ali aos apóstolos e enviando eles para pregar, para que todos nós que a gente possa se converter, né, através da confissão, pedindo o perdão dos pecados, fazendo penitência. Por isso que a gente faz jejum, por isso que a gente deixa de comer carne também, entre outras coisas que a gente pode abrir mão, oferecendo a Cristo para a nossa conversão, através de muita oração também, né, meninas? Com
certeza, A com oração certeza. é muito importante, né, Cida? E quando a gente está de jejum, a gente tem que combinar isso aí, o jejum e a oração, para a gente estar fortalecendo aí o nosso corpo e o nosso lado espiritual também. Quanto mais a gente reza, mais e mais a gente sente a presença de Deus dentro da gente, a gente vive essa experiência profunda do Espírito dele dentro da gente e que nos encaminha para a vida. E aí não tem erro, né? É só a gente viver conforme o Espírito Santo e se preparar para encontrar com Jesus e estar à direita dele no céu. Isso é maravilhoso, né, gente? Com certeza. Demais da conta. Muito bom. Terminou, que pena. Cida? Terminaram aqui as perguntas. Que pena. Mas é bom que vai ficar registrado para vocês acompanharem quando quiserem, tá? E assistam o vídeo por completo, e outras vezes também. Façam as atividades. Podem continuar mandando mais perguntas para a gente, que a gente vai estar sempre respondendo. Sim, ô Fátima, eu estou aqui curiosa para saber uma coisa. Por que hoje tem esses anjinhos aqui com a gente? Eu acho que elas vieram para interpretar o que a gente estava falando, só no gesticulando. Isso mesmo. Mas né, nessa semana a gente também vai fazer a memória dos santos anjos, né? E os anjos, gente, eles estavam presentes em toda a história, né, que a Bíblia conta, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E até mesmo na aparição de Jesus, foi o anjo que falou para as mulheres que Jesus estava ressuscitado. E sem esquecer que o próprio anjo veio para anunciar a Maria, né, que ela ficaria grávida do Espírito Santo e Jesus viria. Então, os anjos, eles estão sempre presentes conosco. E cada um de nós tem um anjo especial, né, que cuida da gente, que nos orienta, né, que nos ajuda até mesmo nas nossas orações. E você tem o costume de falar com seu anjo? Né? E as nossas anjinhas... Nossas anjinhas vão ensinar para vocês a oração, né, do Santo Anjo, para que a gente possa estar sempre lembrando dos nossos anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti confiai na piedade divina, se me vai diminuindo. Amém. Anjinha, qual que é seu nome? Maria Clara. E você? Larissa. Isso mesmo, as anjinhas da catequese, da sementinha e da pré-catequese também estão conosco aqui hoje. Gente, então ficamos por aqui hoje, tá? Curtam aí o nosso vídeo, deixem o nome de vocês e acompanhem a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida pode enviar para a gente. Um beijo, pessoal, até o próximo.